através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus, peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus, lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Jesus amigo, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos a mediunidade com o Senhor. A mediunidade que nos leva ao verdadeiro bem, ao espírito da caridade para com todos os nossos irmãos, permitindo a comunicação dos bons espíritos e o auxílio aos sofredores.
livrando-nos do orgulho, da vaidade e de todo sentimento contrário ao espírito da caridade. Que possamos seguir o caminho em trabalho constante, onde devemos aprender a auxiliar, abençoar e servir em Teu nome, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nosso tema de hoje é mediunidade com Jesus. Nós estamos estudando sobre mediunidade já há algumas semanas e hoje nós vamos descobrir o que é mediunidade com Jesus. Vocês sabem? Bom, nós já sabemos que mediunidade é um dos atributos do espírito e que todos nós temos em maior ou menor grau. Nós já vimos alguns tipos de mediunidade e hoje nós vamos conversar sobre mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é exercer a mediunidade colocando em prática a lei de amor, ou seja, ser caridoso com todos, sem discriminar ninguém. É trabalhar com amor em nome de Jesus. Ou seja, exercer a mediunidade servindo ao próximo, com amor, respeito e responsabilidade, sem querer nada em troca. Pois quem trabalha para Jesus faz isso de forma espontânea, com desejo genuíno de ajudar. A mediunidade é uma oportunidade de ajudar assim ao próximo e se ajudar também. Sabe por quê? Porque ser médium não quer dizer que a pessoa é melhor do que outra. Na verdade, ser médium, antes de tudo, é um compromisso que nós firmamos antes de encarnar. E é por isso que toda pessoa que é médium ostensivo, como nós chamamos, aquela pessoa que trabalha com a mediunidade para ajudar ao próximo, deve praticá-la com responsabilidade, com amor e com boa vontade. É por isso também que quem pratica a mediunidade não deve querer nada em troca, presentes, vantagens ou benefícios em troca da mediunidade que exerce. Outra informação também bem importante é que um médium precisa sempre estar estudando as obras da doutrina espírita, para poder desenvolver o conhecimento e trabalhar da melhor forma. Porque só assim ele não será enganado, nem cairá em armadilhas por falta do conhecimento e da ignorância. Um grande exemplo de um médium que trabalhou e exemplificou todo o amor é Jesus. Se nós formos ver todas as passagens de Jesus, ele sempre fez as curas, ele sempre deu orientações, ele sempre ajudou a todos sem receber nada em troca. Jesus amou a todos e ajudou a todos sem distinção. E é por isso que a mediunidade que nós exercemos deve ser pautada em seus ensinamentos, ou seja, devemos exercer a nossa mediunidade com Jesus. E isso envolve responsabilidade, sabedoria, amor, vontade firme de ajudar, sem desejar nada em troca, assim como ele fez. Agora eu vou contar a história de Juca. Juca era um bom rapaz. E um dia sua irmã menor, Carolina, ficou tão doente, tão fraquinha, quase não se mexia. Deitada numa caminha naquela casa bem pobrezinha. Além disso, a família de Juca, seu pai, sua mãe e irmãos moravam numa casa no meio do mato. Logo não tinha recurso, nem médico, nem nada. Alguns vizinhos achavam que a menina nem passaria daquela noite. Como Juca amava sua irmã, então resolveu fazer uma prece que sua avó ensinara quando era menor. Ficou ao lado dela, no chão, orando, pedindo a Deus que curasse sua irmãzinha e que ficasse completamente boa. Naquela noite, orou com todas as forças, adormeceu um pouco antes do sol nascer. Quando ia adormecendo, percebeu que entrava no quarto uma moça de branco, muito bonita, acompanhada de outras moças que aproximavam de Carolina. Juca entendeu que era uma médica
e as enfermeiras pediram sua oração e que Jesus enviara para curar sua irmãzinha. Quando acordou de manhãzinha, foi logo uma festa. A Carolina estava boa e curada. Então, contou a todos como foi que aconteceu. E a notícia logo se espalhou. Veio gente de longe para conhecer a história do rapaz, que tinha uma oração tão poderosa. Todos elogiaram e começaram a pedir a oração de Juca. Mas a vaidade de Juca foi crescendo. Foi aí que ele começou a pensar. Como todos queriam as suas orações, ele não era rico, e nem seu pai nem sua mãe, que tinha que trabalhar na lavoura, e ele também. Então começou a cobrar pelas orações, e ninguém mais em sua casa precisaria trabalhar, que todos teriam uma vida de folga e ele ficaria rico. Pensou e fez. Começou a cobrar e ganhar dinheiro. Juca vendia suas orações de acordo com o tamanho e a função. Só que os problemas começaram a aparecer. As brigas, discussões entre os seus pais e irmãos quase não se entenderam mais. Sua ganância, Juca não percebeu muita coisa. Não percebeu, por exemplo, que a médica e as enfermeiras que ajudava desde a primeira vez não apareciam mais. Estavam se afastando. Que as próprias orações que ele fazia não tinham transformando as coisas em vazias, simplesmente obrigações. Devagarzinho estava perdendo toda a sua força. Mas o pior de tudo é que Juca não aceitava que alguém que exigia o pagamento de um dom recebera de graças de Deus. Não percebeu que ele negou a orar de graça pelos pobres da redondeza. Sua amiga médica e enfermeira se afastaram, que era espírito de luz e seus protetores. Um dia, Juca sonhou com aquela amiga médica e alertou sobre o comportamento, explicando que a mediunidade com Jesus é um grande instrumento de autoiluminação, vinculando ao Evangelho um grande código moral para todas as realizações humanas. Lembre-se que Jesus e seus discípulos curavam as pessoas por amor ao próximo, nada de receber em troca. Juca, pensativo, com um sonho, teve que refletir sobre suas atitudes. Afinal, não cabia mais cobrar pelas orações. Passou a seguir o exemplo de Jesus, modificando sua conduta desde desse dia em diante. Toda oração que o Juca fazia tinha o coração sem esperar nada em troca. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a história de Juca. Vamos lá? Vocês perceberam que Juca era um menino bem legal, né? Ele viu que a irmã dele estava dodói, estava doente e resolveu fazer uma oração para ela. Uma oração, uma prece que foi tão forte que conseguiu chamar bons espíritos, que ele viu em forma de enfermeiras, médicas, que foram ali auxiliar a irmãzinha dele para que ela ficasse logo boa. A prece que Juca fez veio do coração, do sentimento dele. Ele fez com todo o fervor e com todo o amor pela sua irmã logo se recuperar, e assim o auxílio veio. Todo mundo ficou muito feliz, e aí a notícia começou a se espalhar naquela pequena cidade, que Juca tinha uma oração assim tão forte. E todos resolveram procurar Juca pedindo orações. Mas foi aí que Juca se perdeu. Ele se perdeu na vaidade. Ele começou a cobrar pelas orações que ele estava fazendo. E isso não é certo. A gente viu no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesses, mais especificamente sobre mediunidade gratuita, no item 7, que diz que a mediunidade ela não é um privilégio, que está em toda parte. Cobrar por ela, fazer com que ela seja paga, a gente está desviando ela de seu propósito. Deus quer que a luz chegue a todos e que não tenha alguém que seja privado dela. Quem não pode pagar, por exemplo. E era isso que Juca estava fazendo. Como Juca não estava mais vibrando nesse sentimento de amor, de gratidão a Deus, não estava mais conseguindo sintonizar com aquelas amigas, aquelas enfermeiras que atenderam a sua irmãzinha no início da história. Elas começaram a se afastar, porque Juca já não estava mais com aquele mesmo propósito. Foi então que o Juca teve um sonho que a enfermeira explicou para ele o que era mediunidade com Jesus. Que, na verdade, o dom que ele recebeu, Deus deu a ele gratuitamente, de ser intérprete dos espíritos, para que possa se mostrar o caminho do bem e não vender as palavras como ele estava fazendo. Vender as suas vibrações. Então, depois dessa conversa, Juca sentiu lá dentro do seu íntimo, porque a gente carrega as leis de Deus no nosso coração, que ele estava fazendo a coisa errada. Juca se conscientizou e nunca mais cobrou por uma oração, e sim rezava constantemente para todos aqueles que necessitavam do auxílio de Deus e dos bons espíritos. Agora a gente vai a uma atividade com a tia Daisy. Olá, meus queridos espíritas mirins. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tudo na paz? Meu coração deseja muito que tudo esteja bem com todos vocês, assim como está comigo e os meus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre mediunidade. Mediunidade com Jesus. Mas como assim mediunidade com Jesus? É um tema muito interessante, não é? A mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação, quando vinculada ao Evangelho de Jesus. Todas as diretrizes contidas no Evangelho é para nos auxiliar a termos mais consciência sobre a responsabilidade que é a mediunidade em nossas vidas. No livro dos médiuns, no capítulo 31, sobre dissertações espíritas, falando dos médiuns, no item 10, nos diz assim: todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. No livro O Consolador, na questão 382, tem a pergunta: qual é a verdadeira definição de mediunidade? E a resposta é a seguinte: a mediunidade, sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pelo mundo. E o que isso quer dizer? Vamos ver? Então,
A mediunidade é uma fonte inesgotável de influência espiritual entre os homens. E o Espiritismo, esse consolador prometido por Jesus, nos auxilia na disciplina para melhor servir em seu nome. Existem vários tipos de mediunidade, nós vimos isso na aula passada, né? Mas o mais importante é o bom uso que fazemos dela. Na questão 383, também do livro O Consolador, nós temos a pergunta: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? E o esclarecimento é o seguinte: todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais diversas posições evolutivas. E o atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos, que nós já também estudamos em outras aulas. Bom, nossos 5 sentidos são visão, audição, tato, olfato, paladar, e percebemos isso desde tenra idade, com algumas exceções, dependendo da sua programação, não é? E a mediunidade percebemos aos pouquinhos. A mediunidade com Jesus é estar com Ele no caminho certo para a elevação. Isto é, Jesus é a bússola que nos orienta no trabalho com o nosso irmão, que nos dá a diretriz para que tenhamos uma disciplina correta. Ele é o farol a dar clareza aos nossos conhecimentos, nos mostrando a direção certa para a nossa elevação. E agora, vamos à nossa atividade? Então, crianças, a nossa atividade, primeiro vamos observar vários potes e copos com tampas diferentes, cada um tem a sua tampa. Nossos corpos, e aqui as tampas são os espíritos comunicantes. Qual é a atividade? É encontrarmos a tampa certa de cada pote, ou seja, o médium ele tem que ter o pensamento que possa receber a comunicação desse espírito. Então, a gente vai buscar a tampa, que a gente já sabe, né? Redondinha, tem que buscar um pote redondo, não é? Pronto, achei. Essa daqui, ó, também, ó. A gente vai buscando o encaixe. O pensamento tem que estar encaixado. Olha, aqui não se encaixou. Então, olha, ele não pode haver comunicação aqui. Esse aqui já pode se comunicar, se encaixou corretamente. Aqui, beleza, ó, todos eles. Aqui vai acontecer a comunicação. O médium e o espírito comunicante se encaixaram. Para que a mediunidade com Jesus aconteça, é necessário que o médium se concentre, que tenha boas intenções, que tenha um desejo sincero de praticar o bem. Deve ser honesto, verdadeiro, estudar para melhor trabalhar a sua mediunidade e servir a Jesus, servindo ao seu irmão. E se esforçar ao máximo para domar as suas más tendências, né? O encaixe deve ser sempre positivo. Para que o nosso pensamento e o dele possa se encaixar melhor, são necessárias todas essas coisas, né? É trabalhar a sua mediunidade a favor do próximo e você, antes de reencarnar, assumiu esse compromisso. Então, agora eu vou deixar outro recado com vocês. Ó, Jesus ama você.
Chegamos ao final do nosso encontro e vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviaste para nos ajudar e orientar nossos caminhos. Pedimos que nos abençoe e que nos auxilie na compreensão de teus ensinamentos, que tanto nos ajuda no caminho da evolução. Que aprendemos a amar sempre e que esse amor possa nos modificar cada vez mais. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para o nosso espírito. Ampara-nos, Senhor, esteja conosco durante a nossa semana, nos nossos lares, nos nossos grupos de trabalho, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de caminhada, amparando-nos e fortalecendo-nos a cada dia. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. todo o céu se organiza para nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e
cativa. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. E vai por onde? Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor e fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativa. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Amar é mais dar que receber, amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber, amor, deixar fluir a força divina em nós. Apenas amar, apenas amar, apenas amar, apenas amar. Morrer é uma despedida, nascer também. A vida é feita de encontros e despedidas e de inúmeros recomeços. Que a gente aprenda sempre, 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 sempre a agradecer a Deus por todos eles. Por mais difícil que seja partir. É difícil ir embora, mesmo que eu precise partir. Deixar pra trás toda uma história e assim prosseguir. Tempo que me chama agora para um novo rumo trilhar. Guardo vivo na memória o que me faz confiar. Feito um pássaro no ninho que descobre a imensidão. Feito chuva de mansinho procurando o chão. Aonde eu irei? Não sei bem ainda. O que encontrarei? Não sei nem dizer. Mas o que esquecerei? Que a minha vida está ligada de vocês. Aonde quer que eu vá, qualquer caminho, sempre irei lembrar que somos um. Mas para o amor não há um só cantinho em que não possa estar. É difícil ir embora, mesmo que eu precise partir. Deixar pra trás toda uma história e assim prosseguir. Tempo que me chama agora para um novo rumo trilhar. Guardo vivo na memória o que me faz confiar. Feito pássaro no ninho que descobre a imensidão. Feito chuva de mansinho procurando o chão. Aonde eu irei? Não sei bem ainda. O que encontrarei? Não sei nem dizer. Mas nunca esquecerei que a minha vida está ligada
vocês. Aonde quer que eu vá, qualquer caminho, sempre irei lembrar que somos um, pois para o amor não há um só cantinho em que não possa estar. Se vier a duvidar do amor, em função de dor atroz, lembre que existe em nós dádivas do Criador. Olhe bem ao seu redor e verá sofrimento bem maior. Todo irmão que estende a mão é caminho para o sol. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Feliz, tudo está no lugar feito pra você crescer. Nada que seja em vão. Tem razão de ser. Sendo assim, tenha coragem e fé, a alegria está por vir. Nas veredas do Senhor, mesmo a dor denota amor. Vai, abre a janela do seu coração, contempla o céu na escuridão, gerando luz, noites tão belas, o anoitecer também reluz no breu da imensidão.
queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de reunião pública do nosso Centro Miguel. Que possamos ter uma noite de reflexão, de compreensão dos estudos que serão trazidos nesta noite. E vamos ao roteiro. A página de abertura será feita pela nossa irmã Maria Eduarda. O Livro dos Espíritos. Quem nos trará seus estudos será nosso irmão Edilson Morgado, que falará sobre a quarta parte das Esperanças e Consolações, capítulo 1 das Penas e Gozos Terrestres, com as questões 934 a 936, que trata da perda dos entes queridos. Nosso irmão Daniel Higino nos falará sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com os itens 14 a 17, do tema O Suicídio e a Loucura. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vocês encontrarão os avisos do mês de novembro, o jornalzinho do 100 e o link para o atendimento fraterno. Por favor, confiram a descrição. Uma ótima noite de estudos e reflexões para todos. Do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esta noite. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os ramos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar
o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Espíritas, amigos, atendamos à caridade, que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita. Auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Vamos então, agora, nesse momento, acalmar um pouco nossos ânimos, respirar fundo e agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, a oportunidade de aqui estarmos presentes na reunião, acompanhados, como sempre, pelos amigos da espiritualidade, sempre ao nosso lado, nos amparando, nos orientando, coordenando todo o trabalho que é realizado neste momento no Centro Espírita Miguel, do qual fazemos parte através dos nossos pensamentos, das boas vibrações. Agradecemos, Senhor, por essa possibilidade e que essa prece, que essa conjunção de pensamento possa alcançar a todos aqueles que necessitam, todos os que necessitam de paz, de harmonia, que necessitam de um abraço fraterno, mesmo que virtual, que necessitam de carinho, que necessitam ser amparados, orientados, acolhidos, que as boas vibrações dessa prece possam chegar a esses irmãos, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade e te pedimos permissão para dar como iniciada a reunião de estudo na noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, muito boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. O headset é somente por conta do microfone, então não estranhem, para deixar o áudio um pouco mais claro para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 4, na quarta parte, Esperanças e Consolações. E o assunto de hoje é um assunto, diria, bastante delicado, que está afetando ou vai afetar com certeza todos nós, faz parte da vida, e que é a perda dos entes queridos. E aí gosto muito de falar que é o afastamento temporário dos nossos entes queridos, daquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós gostamos de conviver diariamente, e sentimos muito quando essas pessoas
desencarnam, quando elas se afastam de nós. Independentemente de cada um de nós entender e reagir a essa situação de uma forma diferente, com certeza é consenso, inclusive entre os espíritos mais esclarecidos, entre eles Emmanuel, de que a dor desse afastamento, a dor da perda de um ente querido, é uma das maiores dores, é uma das dores mais profundas que nós podemos sentir. E essa situação ela não passou desapercebida para Allan Kardec. Verifiquem na questão 934, quando Kardec percebe a legitimidade, a veracidade desse sofrimento, desse afastamento dos entes queridos, principalmente porque essa situação independe da nossa vontade e às vezes nos pega de surpresa. Apesar de nós espíritas termos o conhecimento de que o espírito é imortal, que somos espíritos imortais, que estamos aqui numa experiência temporária, que de alguma forma a morte não significa o fim de tudo, e sim apenas uma transição para um outro plano, ainda assim, quando somos defrontados com esse afastamento, nós sentimos essa perda, porque temos a necessidade de estar perto desses nossos entes queridos, essas pessoas a quem amamos. E os espíritos ratificam o entendimento que eu já havia passado para vocês com relação aos espíritos mais esclarecidos. Existe realmente o sofrimento. Eles respondem assim: essa causa de sofrimento atinge a todos, o rico como o pobre, o espírita e o não espírita. Mas é uma prova ou expiação, e lei para todos, ou seja, faz parte das leis divinas. Todos nós passamos por isso e temos que entender que essa é uma experiência a qual devemos passar. Daí a grandiosidade do Espiritismo, a importância do Espiritismo, no sentido de consolar. Por isso o Consolador é mais um aspecto na questão da consolação do Espiritismo, ser o Consolador prometido. Se nós temos a convicção de que esses entes queridos só se afastaram momentaneamente de nós e que nós temos essa possibilidade de nos comunicar com eles, seja através do pensamento, seja através da prece, seja através de uma psicografia, seja através do meio que Deus permitir com que isso aconteça, isso é assim isso muda bastante coisa em nosso entendimento. Nós temos a certeza, nós confiamos nos desígnios do Pai, temos a certeza de que em algum momento, quando for permitido, quando for necessário, nós teremos esse reencontro com esses entes queridos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec volta a colocar uma mensagem nesse sentido, ratificando o que ele diz aqui no Livro dos Espíritos. A mensagem está no capítulo Bem-aventurados aflitos, e ela vem de parte do Espírito Sansão, que escreveu o seguinte: nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Apesar de nós não termos toda a história, todo o contexto em que a situação se dá, nós temos que ter a confiança de que tudo o que nos acontece é permitido por Deus e nada se faz sem uma finalidade inteligente. Nada nos acontece sem um objetivo claro. E ele continua: a morte prematura, e essa mensagem tem esse contexto da morte prematura, quase sempre é um grande benefício que Deus concede ao que se vai,
sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Então, independente do que nós possamos pensar, do que nós possamos inferir sobre essa partida prematura, esse afastamento prematuro, nós espíritas temos essa possibilidade de entender de que nós temos uma programação reencarnatória e de que muitas vezes essa programação reencarnatória é de um breve espaço de tempo, é de um curto espaço de tempo, necessário e suficiente para que nós resgatemos alguma coisa, que nós compramos algum compromisso. Então temos que ter, essa mensagem nos traz esclarecimento e consolação no sentido de confiarmos, mais uma vez, nos desígnios de Deus. Na questão 935, Allan Kardec faz um questionamento aos espíritos que traz um outro aspecto com relação a essa possibilidade de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, e o quanto de sofrimento algumas pessoas que ainda, algumas ordens religiosas, algumas religiões que ainda interpretam que essa possibilidade de comunicação, esses mecanismos de comunicação, de estabelecimento de comunicação com os espíritos é alguma coisa profana. Ele questiona que pensar da opinião destas pessoas e por que elas de alguma forma pensariam assim. Porque se isso traria se essa comunicação traria tanto esclarecimento, tanto conforto para algumas pessoas, e os espíritos respondem claramente: não é uma profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. Mais uma vez, tudo que tem um objetivo claro e tem um objetivo sério não é uma coisa condenável. Continuam eles. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Então não há nenhuma espécie, nós não estamos fazendo nada de errado quando estamos, de alguma forma, emitindo bons pensamentos ou perdemos um ente querido, estamos afastados de um ente querido há muito tempo e vamos ao encontro de uma carta espírita com a esperança de recebermos uma psicografia para ter notícias dos nossos entes queridos, saber se estão bem, como estão. Não existe nada de errado nisso se temos boas intenções, se as nossas intenções são de saber como eles estão, se estamos saudosos, que queremos saber, assim como queremos saber com as pessoas que gostamos, né, como estão, como às vezes ligamos para as pessoas que mais gostamos, como você está, como está tudo muito bem. Então não existe problema nenhum isso. E vejam que quantas angústias poderiam ser amenizadas se mais pessoas tivessem o entendimento que nós temos, se mais pessoas soubessem dessa possibilidade, tivessem essa certeza de que, apesar de estarmos em padrões vibratórios diferentes, em planos vibratórios diferentes, alguns encarnados e outros desencarnados, momentaneamente,
o amor existente, o respeito existente entre esses espíritos, encarnados e desencarnados, ele continua, esses laços permanecem, além, depois do desencarne, e isso é eterno. E o quanto de tranquilidade e conforto e consolação isso traz para nós. Na última questão que nós iremos abordar hoje, a questão 936, Kardec faz um questionamento importante, principalmente para nós fazermos a nossa reflexão, nós que perdemos os entes queridos e ainda estamos encarnados, nós que nos afastamos momentaneamente desses entes queridos, quais são os sentimentos envolvidos nessa perda e o quanto esses sentimentos eles podem interferir nessa transição realizada pelo nosso ente querido. E o Kardec questiona assim: como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram? Dores inconsoláveis, ou seja, sentimentos de falta, de perda, em que nós não nos conformamos. Isso afeta a esses espíritos, a esses entes queridos? A resposta é bem clara. Vamos lá. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente. Nós sabemos que a dor vai existir, nós comentamos isso desde o início do estudo. Essa dor vai existir, mas nós não podemos, nós devemos perceber e entender que ela não pode ser eterna. Os espíritos continuam. Por que não pode? Porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Nós entendemos, é natural nós sentirmos falta daqueles que partiram, daquelas pessoas a quem amamos e que temos um sentimento muito grande. E esse afastamento, é natural que sintamos essa falta. Entretanto, a gente não pode, nós não podemos criar uma desarmonia dentro de nós, um desequilíbrio dentro de nós, que nos afete de forma a prejudicarmos a trajetória, a transição desse espírito que foi para outro plano, segundo um planejamento, e nós espíritas temos esse entendimento, segundo um planejamento realizado antes da reencarnação e pela vontade de Deus. Entendamos bem isso. Então, nós não devemos deixar que isso aconteça. Obviamente, viveremos um tempo em que esse afastamento tem uma intensidade maior, mas isso deve se diluir, e deve virar um sentimento bom, um sentimento de a saudade saudável, se é que eu posso dizer assim. E se nós conhecemos alguém e percebemos alguma pessoa a quem nós gostamos, que está se demorando tempo demais, ou que a gente veja uma intensidade muito grande fora do normal com relação a lembrança dos entes queridos, nós devemos orientá-la, nós temos esse conhecimento e por isso nós devemos, temos o conhecimento da doutrina espírita e nós devemos tentar ajudá-la no sentido de que ela procure uma ajuda médica para que saia daquela situação
e explicando a ela todo o contexto, independente de se ela vai acreditar ou não. Mas se nós temos esse conhecimento, faz todo o sentido que nós compartilhemos esse conhecimento com as outras pessoas de forma a trazer um conforto, um consolo a essas outras pessoas. E finalmente, o melhor que nós podemos fazer é desejar com todas as forças do nosso coração, com todos os nossos sentimentos, que aqueles que partiram, que nós sentimos essa falta, eles possam ter êxito, possam ser felizes nessa nova etapa da vida, nesse novo plano de vida. Ao mesmo tempo que devemos buscar esse equilíbrio interior, passar por essa fase, equilibrar as nossas emoções, confiando, e com certeza isso vai acontecer, de que em breve, em um outro momento, nós vamos nos reencontrar e vamos prosseguir com as nossas vidas de acordo com os desígnios do Pai. E como eu tenho ainda um tempinho, eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem de Joana de Ângeles, bem esclarecedora, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. O título da mensagem é Rememorando os Mortos. E ela diz assim: à medida que o tempo faz diminuir a dor brutal dos primeiros momentos, a saudade sorrateira se aninha na alma procurando minar as resistências físicas e psíquicas, abrindo os abismos do desconforto no coração. O ser querido, ser amado, torna-se evocado a cada instante. Seus hábitos e realizações mecanicamente são recordados e a ausência física se converte em brasa a queimar os sentimentos daqueles que antes lhe compartilham a convivência. Sem dúvida, essa angustiante sensação de aniquilamento é mais perturbadora, mais afligente em decorrência do longo curso que percorre. Não deixes vencer pela torpe visita da nostalgia que assoma, inspirando a revolta íntima ou motivando o desalento pernicioso. A morte não representa a estação final da vida, o ato derradeiro do existir. O silêncio que defrontas em relação aos mortos é pobreza das tuas faculdades. Sem que o percebas, agitam-se, movimentam-se, enfrentam a realidade, sofrem e amam os que perderam as roupagens físicas, no lugar em que despertam além da morte. Alguns permanecem anestesiados pelas ilusões, outros se hebetam na inconsciência, incontáveis enlouquecem pelos fatores que desencadearam. Todos, porém, saudosos ou felizes, esperançosos ou tristes, prosseguem em instância nova, pulsantes de vida. Recebem os teus pensamentos, participam das tuas evocações. Se não te respondem, é porque isso não lhes é lícito. Leis soberanas coíbem as precipitações informativas a teus e a benefício deles próprios. Não prosseguem isentos da legislação divina, e por isso não se fazem dotados de sapiência imediata, detentores de poderes absolutos. Não os aflijas com a tua rebeldia, nem os tenhas como destruídos. Coopera com o seu restabelecimento na convalescência que sucede à desencarnação. Volverão oportunamente ao teu regaço, dialogarão, cercar-te-ão de ternura, inundarão a tua saudade com o júbilo dos reencontros felizes. A semente morre para que a planta viva, a lagarta sucumbe para que viva a borboleta. O corpo tomba a fim de que o espírito se liberte e ascenda. A morte orgânica é fenômeno natural,
cujo ciclo se incorpora ao mecanismo da vida que se desdobra por etapas no corpo e fora dele. Encara-a com moderação e confia na sobrevivência após o estágio orgânico. Teu desespero, tua alucinação embalde se expressarão, porquanto nada conseguirão como testemunho do teu amor. Antes se tornarão meios de sofrimento para ti e os teus amores que retornaram. Não agasalhes a ideia de ir-te ao encontro deles por agora. Seria loucura inútil. Transfere desse grande amor uma parte para os que jazem ao teu lado, necessitando realizar o ciclo evolutivo e carecem de paz, amor e oportunidade em razão dos valores que atiraram fora. Quanto produzires em favor do próximo em memória dos teus desencarnados, se transformará em bênçãos para ele. Um dia, quando a treva cessar e uma clara madrugada inundar-te de indefinível luz, vê-lo-ás à frente, braços distendidos, como outros fizeram com ele, chamando-te com carinho para a vida verdadeira, e prosseguirás ditoso, qual herói feliz após a batalha concluída. Até esse momento, não te desalentes, nem te descoroçoes na prática do bem, a benefício deles, os mortos que vivem, e de ti próprio, que também viverás. Fiquem em paz, graças a Deus. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho, dos itens 14 ao 17. Eu vou tentar trazer algumas reflexões, fazer alguns questionamentos para a gente e algumas considerações sobre essa parte que fala sobre o suicídio e a loucura. Então, no item 14, Kardec começa assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Então Kardec está falando para a gente aqui que tanto o suicídio e a loucura, eles são frutos de uma falta de compreensão da gente acerca da vida futura. E que quando a gente tem essa visão através do estudo da doutrina espírita, que isso fortalece a gente para que esse tipo de situação não aconteça, para que esse tipo de escolha não seja feita quando é uma escolha, Porque logo depois ele fala também, no item 15, que, com relação ao suicídio, que essa mesma causa de não conseguir lidar com as nossas dores, com as nossas frustrações, tendo em vista que isso é algo passageiro, que isso é a mesma causa do suicídio, excetuando os casos de embriaguez e de loucura, que aí ele chama isso de um suicídio inconsciente, mas que de uma forma geral, o suicídio e a loucura, elas são frutos desses problemas, dessas vicissitudes que acontecem nas nossas vidas e que a gente não consegue lidar com isso, seja ao longo de uma vida ou seja ao longo de várias vidas. Então, se a gente for parar para pensar, a gente vai ver quem é que não fica ansioso quando está esperando que algo aconteça. Quem é que não cria expectativa, não fica imaginando cenários. E quando esses cenários, quando que a gente cria, principalmente quando a gente está ansioso, eles são muito negativos, a gente já começa a sofrer por antecedência. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de ficar sentindo dor?
E quando a gente começa a pensar sobre esse sofrimento, sobre essa dor, isso já traz, né, pra gente uma dor. Quando a gente começa a pensar que vai ter que se deparar com isso, a gente já começa a sofrer por antecedência. E isso causa efeitos na gente. Isso já traz uma dor real. Isso já faz a gente perceber e liberar alguns tipos de hormônios e de fazer umas sinapses, né, que a gente entende que isso como dor, como sofrimento, mesmo que ainda não tenha acontecido. Então, isso vai ter um efeito físico na gente. Além, né, do efeito no espírito, porque nós somos espíritos e nosso espírito está ligado ao corpo através do perispírito. Então, muitas vezes a gente passa por algo que é o espírito que sofre, mas esse sofrimento, ele também é físico, por causa dessa ligação do espírito ao corpo, através do perispírito. Esse sofrimento, ele cria marcas no nosso perispírito e que elas aparecem de forma física. Então, por isso, muitas vezes também a gente vai ver, né, que o Kardec está dizendo que a loucura ela é uma coisa do espírito, que não sabe lidar com a situação. Mas a gente vai num médico, vai num psicólogo, vai num psiquiatra buscar ajuda. E muitas vezes essa ajuda é no sentido de remédios que vão atuar na matéria. Mas por que eu vou atuar na matéria se é uma dor do espírito, se é uma dor moral, como Kardec fala? Então, é isso que a gente vai pensar aqui e a gente vai trazer essas considerações para a gente refletir, né? Então, se eu não gosto de sofrer, se eu não gosto de sentir dor, eu provavelmente vou buscar mecanismos para que isso não aconteça. E um desses mecanismos, né, a Joana chama no livro Conflitos Existenciais de fuga psicológica. Às vezes eu não vou ver, vou olhar e não vou ver. Vou escolher inconscientemente não perceber aquilo como um problema. Ou vou jogar para debaixo do tapete, né, como a gente fala no sentido vulgar, né? Vou fingir que aquilo não está acontecendo. Ou vou criar qualquer outra espécie de mecanismo psicológico para me defender daquilo. E aí que a gente pode chegar na casa da loucura. De tanto fugir, de tanto fingir não ver, de tanto procurar um meio daquilo não atingir a gente, criar uma outra realidade, que não é a realidade, né, como a gente percebe, como todo mundo percebe, uma realidade nossa, onde a gente vai agir de uma forma que não é coerente, e aí coerente com o que está acontecendo, com o que todo mundo está percebendo, e aí a gente tem esse estado de loucura. Mas se por outro lado a gente percebe que esse sofrimento ele é um sofrimento passageiro, que vai durar um dia, por exemplo, como ele diz aqui no item 15, né? Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Então, é como se a gente fosse tomar uma vacina. Tá muito em voga isso, né, da vacina, é muito atual. Então, pensando na vacina, quem gosta de ser furado? Né? Poucas pessoas vão dizer que gostam de sentir a dor da agulha, sentir o líquido, né, que muitas vezes causa dor no braço, traz febre, né, em alguns casos, algumas pessoas, traz alguma irritação, algum incômodo. Não é uma coisa prazerosa tomar uma vacina, tomar uma injeção. Mas eu aguento, porque eu sei que isso vai me trazer um benefício, que isso vai me trazer, né, imunidade para algumas doenças. Então eu suporto a dor da vacina, assim como eu suporto a dor numa cirurgia,
quando eu sei que aquilo vai me trazer uma qualidade de vida melhor, talvez eu vá ficar um tempo sem poder me mexer, sem poder andar, precisando de uma ajuda, sentindo um pouco de dor em função, né, da cirurgia, da cicatrização, mas eu me submeto a ela, porque eu sei que apesar daquela dor, eu vou ter um ganho. Eu sei que aquela dor é passageira, tem um prazo, então eu suporto. Mas quando eu não tenho esse tipo de perspectiva, né, falando de um sofrimento, né, não assim só físico, só material, é muito mais difícil suportar. Então a gente vê pessoas que têm todo um projeto de vida e que sofrem um acidente ou que perdem o emprego, né, ou que acontece qualquer revés e ela se vê impossibilitada de realizar aquele projeto, de concluir aquele plano, né, de chegar onde ela esperava, de obter aquilo que ela conseguia. E ela não percebe que isso é uma coisa passageira, ou que talvez aquilo nem seja o mais importante para a vida dela, o que realmente vai trazer felicidade para ela. E é aí que o Espiritismo faz a diferença. Quando ele mostra pra gente que nós somos imortais e que mesmo que esse sofrimento, né, que eu estou vislumbrando, que eu estou presumindo ou que eu estou vivendo, ele pareça que seja, que vai durar toda uma vida, toda essa encarnação, o Espiritismo mostra pra gente que toda essa encarnação é um momento, né, na eternidade, é um instante breve, e que ele tem um sentido, que ele tem uma função, que eu não estou sofrendo por sofrer, né, que esse sofrimento ele é consequência de uma escolha minha, e que ele tem um motivo de me fazer aprender, evoluir, me fortalecer, me colocar no lugar do outro, né, que eu fiz sofrer em algum momento, ou me colocar no lugar do outro ao qual eu fui indiferente ao sofrimento dele em algum momento, e me preparar, né, para a verdadeira felicidade. Porque a gente ainda pensa na felicidade como algo material, como algo desse mundo, como algo para agora, para hoje, para amanhã. E esquece que a felicidade é uma construção para a eternidade, que ela não está no hoje, no amanhã, nem no depois. Ela começa no momento em que eu decido ser feliz e ela perdura para a eternidade, quando eu consigo alcançar esse estado. Mesmo que eu não seja feliz o tempo todo, que eu não me mantenha feliz o tempo todo, até o momento que eu me sinto pronto para isso, que eu me sinto preparado, que eu consigo alcançar esse estágio. Mas a felicidade, ela é imaterial. Ela é uma conquista que é construída. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu me aproximo dos meus objetivos de espírito, de amar ao próximo, né, de ser caridoso, de fazer o bem que eu posso. Então, quando a gente tem essa visão, as coisas ficam mais fáceis, menos difíceis, né, de superar. Eu consigo passar por um problema, né, na minha vida, da ordem que for, material, né, espiritual, com um pouco mais de tranquilidade e prevenir, evitar chegar num ponto desse, de loucura ou de suicídio. Porque se a gente pensa só do ponto de vista material, uma pessoa que está com uma doença que não tem cura, uma pessoa, né, que lutou sua vida inteira para conseguir um determinado status, uma posição ou um bem, e ela vem e perde, e ela se vê, né, sem saúde para conseguir tudo de novo, ela se vê sem oportunidade, velha no mercado de trabalho, né, ela vai pensar o quê? Não tenho mais jeito, né, não tenho mais tempo, não tenho mais saúde, para que eu estou vivendo? Para passar fome, para não conseguir fazer as coisas que eu gosto, e quando eu morrer vai acabar tudo mesmo, então por que eu não vou abreviar esse sofrimento? Se quando eu morrer acaba, e às vezes ela até sabe que não acaba, mas ela acha que aquilo vai ser menos pior do que o que ela está sofrendo naquele momento. Então ela acaba, né, optando pelo suicídio,
ou às vezes isso acaba mexendo com o psicológico dela de uma forma que chega nesse estágio de loucura, dela criar uma outra realidade, dela não conseguir perceber, né, o que está acontecendo com ela de fato, as escolhas dela, não conseguir fazer de uma forma como seria se ela tivesse plena, né, se ela tivesse com suas faculdades mentais plenas, se ela não tivesse trilhado esse caminho de fuga psicológica. E que, por mais que seja espiritual, ainda assim ela tem esses reflexos no nosso corpo. Então, a gente vive várias vidas. E a gente vai ao longo dessas vidas errando e acertando. E construindo o nosso eu, a nossa identidade, a nossa psique. E aí, em algumas vidas, a gente acerta e erra, provavelmente erra mais do que acerta, a gente vem errando mais do que acertando, e talvez, né, muito provavelmente essa seja a nossa melhor encarnação, que a gente tenha acertado mais. Mas, em algumas vidas, a gente faz essa opção pelo suicídio, ou acaba chegando no estágio de loucura. Isso vai acontecendo, isso vai marcando o nosso perispírito. Ou a gente carrega culpas muito grandes, que estão lá como marcas no nosso perispírito, porque a gente não lembra disso conscientemente, mas nosso inconsciente lembra. E essas culpas, essas escolhas que a gente fez nas outras vidas, influenciam diretamente no nosso corpo, através do nosso perispírito. Então pode ser que tenha também alguns desses gatilhos. A gente está aqui bem, tranquilo, e acontece alguma coisa, a gente vê, escuta, passa por algo, e aquilo, né, arma um gatilho. Mexe com algo lá dentro da gente. E aí, desequilibra. E a gente entra nesse estágio. E quando a gente começa a entrar nesse ciclo, né, de medo, de incerteza, de ansiedade, né, isso abre portas, né, para obsessão. Então, muitas vezes, apesar de não falar isso nessa parte, a maioria das vezes, pelo que o Manuel Flamengo de Miranda nos traz no livro Loucura e Obsessão, que foi escrito pelo médium, psicografado pelo médium Divaldo, ele fala que na maioria dos casos de loucura e de suicídio, ele está falando mais de loucura no livro, né? Existe o componente da obsessão. Porque como a gente já vem de várias vidas em que a gente não fez as melhores escolhas, em que a gente prejudicou pessoas, ou que pessoas se sentiram prejudicadas pelo que a gente fez, né? Isso, além de marcar o nosso perispírito, como eu falei, isso ainda deixa as pessoas, né, os espíritos que conviveram com a gente, com raiva da gente, com ódio, querendo justiça. Então, quando a gente começa a entrar nesse ciclo, em função também dos nossos medos, das nossas escolhas, a gente começa a dar abertura para que esses espíritos consigam interferir ainda mais na nossa vida. Porque eles estão ali, sofrendo, querendo justiça, influenciando a gente para que a gente faça as piores escolhas, para que as coisas ao nosso redor dê errado, porque no ponto de vista deles aquilo é justo, a gente tem que pagar pelo que a gente fez. E quando a gente começa a fazer essas escolhas erradas de novo, quando a gente começa, as coisas começam a dar errado, a gente começa a sentir essa insegurança, a gente vai abrindo esse caminho, essa porta, para que esses espíritos possam influenciar ainda mais a gente. Então a gente está tendo um problema que tem um reflexo no nosso material, no nosso cérebro, através dos nossos medos,
o nosso cérebro vai tentando criar esses mecanismos, vai sendo influenciado e vai ficando sobrecarregado de incertezas, de sofrimentos. Isso vai somatizando, né, em doenças físicas, que podem chegar à loucura. E ele vai também abrindo espaço para a obsessão e as coisas vão acontecendo simultâneo. Então, por isso é muito importante a gente sempre procurar ajuda em todos os sentidos, material e espiritual, em lugares sérios, com profissionais sérios. O importante é a gente perceber, né, e ter a certeza de que o espiritismo ele vai ajudar a gente na parte moral, na parte espiritual, e também procurar ajuda para a parte material, né, procurar um especialista. Então, se a gente está com muita ansiedade, se a gente está sofrendo, se a gente acha que não está lidando bem com uma situação, é bom a gente procurar uma ajuda material e a ajuda espiritual. E a ajuda material está nos médicos, nos psicólogos, e a ajuda espiritual está no atendimento fraterno, está numa casa espírita, num estudo, num grupo, num atendimento específico da casa espírita para tratamento espiritual. E tratar os dois, né? De olhar o todo. E aí está o grande diferencial do espiritismo. Olhar a gente como todo, como espírito e como matéria. Não só como espírito, não só como matéria. E aí a gente conseguir trabalhar isso. Prevenir isso. Com os nossos atos, com as nossas escolhas, com a consciência de que somos imortais e de que estamos vivendo um momento na nossa eternidade, né? Com a consciência de que a gente errou sim no passado e que a gente já fez escolhas precipitadas. A gente pode ainda ter uma tendência de outras vidas de ter optado pelo suicídio. E nessa vida a gente pode quebrar com isso, a gente pode melhorar, a gente pode romper com um ciclo de escolhas erradas e a gente pode consertar. A gente pode se melhorar, a gente pode se fortalecer e através do trabalho no bem e reparando o mal que a gente fez, as escolhas erradas, essas marcas que a gente tem no perispírito, das nossas más escolhas das vidas passadas, só tem um jeito de mudar isso, que é através do trabalho no bem, através do amor. Como Jesus falou para Magdala, que o amor cobre uma multidão de pecados. E a gente está aqui para aprender a amar. E é nesse aprendizado do amor, nessa vivência, que a gente vai construindo a nossa felicidade e vai se fortalecendo. Mas enquanto somos frágeis, precisamos de ajuda. Precisamos da ajuda, do estudo, da palestra, da reflexão, do passe. Precisamos da ajuda do tratamento espiritual. Precisamos da ajuda do tratamento da nossa ansiedade, da conversa com alguém especializado que estudou para entender, para não julgar. Precisamos às vezes da ajuda de remédio para nos ajudar a nos equilibrar, para fazer um movimento do corpo para o espírito. E esse movimento tem que ser sempre de mão dupla, do espírito para o corpo, do corpo para o espírito. Para a gente conseguir esse equilíbrio para enfrentar os nossos desafios, sejam eles quais forem. E cada um tem os seus desafios, maiores ou menores. E não dá para a gente olhar para o desafio do outro e minimizar. E não dá para dizer que eu faria isso, que faria aquilo, que o meu desafio é maior, que é menor. Cada um tem o seu desafio, cada um tem os seus medos, cada um tem a sua fragilidade. O que a gente pode fazer é tentar apoiar o próximo, tentar apoiar o outro no desafio dele. Mas sabendo que ele é que é o responsável e que ele é que sofre aquilo tudo, como eu sofro os meus, e olhar para os meus e tentar me melhorar. Então, vamos agora continuar com essas reflexões, né? Vamos lá no Evangelho, dar uma lida, vamos lá no Conflitos Existenciais, vamos no Loucura e Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda, né? Que foi escrito pelo Divaldo, né? Foi trazido pelo médium Divaldo.
e vamos tentar, buscar os nossos mecanismos, criar nossas defesas para lidar de uma forma tranquila, fortalecidos com os nossos desafios, com os nossos medos. Porque medo a gente vai sentir. Mas se a gente tiver a certeza, a confiança de que a gente vai vencer, de que a gente está aqui para vencer, para ser feliz, de que a gente tem esse suporte e de que isso tudo tem um motivo, uma finalidade, a gente vai conseguir vencer isso de uma outra maneira, encarar os nossos problemas de uma outra maneira. Então, boa noite, fiquem com Deus. Vamos então nos acalmar, serenar nossos pensamentos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos nos aproximar de Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que nos ensina o caminho da felicidade através do amor, através do perdão, que nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. E vamos pedir para os nossos amigos espirituais que estão conosco sempre, nos amparando, nos ajudando, nos intuindo. Vamos pedir para que possamos ter a força necessária para vencer nossos obstáculos, amparados pela doutrina espírita, amparados pelo amor que Jesus veio nos ensinar, pelo amor que Ele sentia por nós e que nós um dia sentiremos por todos os nossos irmãos, uns pelos outros. Que esse amor seja o nosso objetivo, que a gente viva nossos dias aprendendo a amar, praticando o amor. Que a gente possa, nesses momentos difíceis, nos apegar a essa doutrina, a esses ensinamentos, aos amigos que temos aqui na Casa Espírita, nesse espaço que é aberto para que possamos nos desenvolver, para que possamos buscar as ferramentas necessárias para encarar os nossos desafios, os nossos medos, sem pressa e com a certeza de que nascemos para ser felizes e que só depende de nós chegar lá, mas que apesar de só depender de nós, que não caminhamos sozinhos, que temos uns aos outros. Muitíssimo obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Que assim seja. Boa noite. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor.